Converte TV e Rádio apresenta programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos. Bom dia, irmãos, irmãs, amigos e amigas. É um prazer estar mais uma vez aqui neste dia 6 de março de 2018 para mais um programa Crer é Também Pensar. Hoje nós temos como convidado o Licínio Luiz Lira Antunes, que é pastor batista, é também nosso aluno lá no curso de Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe. Nós vamos entrevistá-lo daqui a pouco e antes, como sempre, nós vamos ter a exposição da Palavra de Deus. E antes da exposição da Palavra de Deus, vamos ter a apresentação de uma das nossas músicas, a primeira música do programa. Temos também hoje o quadro Política, Crer ou Pensar, né? Será também um quadro que não terá a periodicidade necessariamente certa todos os dias, todas as terças-feiras, mas na medida em que for interessante alguma temática surgir, a gente vai dar encaminhamento a esse quadro. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele. Vamos para a nossa primeira música. Sou
refletir um pouco sobre Jesus, a cura que Jesus fez de um cego de nascença, de acordo com o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 9, inicialmente dos versos 1 a 12, o texto diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistiu: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os teus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com a saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. Os fariseus levaram o homem aos fariseus, aquele que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele vê agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver agora ou quem abriu os olhos, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que lhe fez ele?
Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o instruíram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Vamos fazer uma breve oração, pedindo a Deus a sua bênção para a sua palavra nas nossas vidas. Ó Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, te agradecemos pelo ministério de Jesus neste mundo, pela revelação que ele faz de ti mesmo, e também te agradecemos porque através das Escrituras esse conhecimento chega até nós. Em 2000 anos depois, podemos abrir a tua palavra e receber dela a mensagem e os ensinamentos que o Senhor tem a nos dar. Nós te agradecemos e te pedimos estas bênçãos no nome dele. Amém. Bom, existem algumas coisas muito interessantes nesse acontecimento, nessa narrativa, a respeito desta cura. A primeira coisa que nos chama a atenção é que Jesus atendeu a uma curiosidade dos seus discípulos, ou das pessoas que o cercavam, no sentido da compreensão da relação que se supunha existir entre pecado e doença. Eles colocaram diante de Jesus a questão: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Era a compreensão da época de que necessariamente o pecado geraria uma doença, ou se alguém tem uma doença, ou se alguém tem uma deficiência física de nascença, é porque isso havia sido uma consequência direta do pecado. Mas Jesus, surpreendentemente, responde àqueles que o interrogam, dizendo que nem ele, o cego, nem seus pais pecaram. Aquele acontecimento havia sido algo determinado por Deus para que, através da cura que Jesus faria daquele homem, a restauração que Jesus faria daquele homem, o nome de Deus fosse glorificado. Essa tinha sido a razão pelo qual aquele homem tinha nascido cego, e por isso oportunizou a Jesus fazer um milagre e glorificar o nome de Deus. Nós precisamos também reconhecer em todos os passos da nossa vida, em todos os acontecimentos da nossa vida, esse princípio, o princípio de que todas as coisas que ocorrem na nossa vida são para a glória de Deus, são para que nelas se manifeste a glória de Deus. Pode ser uma deficiência física, pode ser uma doença. Eu passei 1 ano e meio com leucemia no hospital e foi uma bênção para mim. Foi bênção. O pessoal pensa que a pessoa que adoece gravemente necessariamente estará em maldição. Não, isso não é o que dizem as Escrituras. Deus usa essas situações para nos fazer pessoas mais preparadas para servi-lo, né? Ou seja, para a sua glória, para a glória de Deus. Mas aquele acontecimento
teve também implicações religiosas, teológicas e sociais muito sérias. Por quê? Porque Jesus fez aquele milagre num dia de sábado, né? Num dia de sábado. A prática judaica e a rigorosidade dos fariseus no sentido da guarda do sábado era tão extremada que eles entendiam que mesmo fazer o bem num dia de sábado podia ser algo errôneo, algo não aceitável, né? Então, por conta desse fato dele ter curado, dele ter restaurado a vista a um cego de nascença, eu estou com um problema para usar a palavra cura, porque não era propriamente uma doença, era uma deficiência física, né? Então, mesmo esse ato, era considerado pelos judeus uma afronta. E no contexto das escrituras aqui, dessa narrativa, Jesus estava sob a ameaça dos judeus. Eles queriam encontrar alguma brecha no comportamento de Jesus, uma justificativa para prendê-lo e para matá-lo, né? E a possibilidade de violar o sábado era algo muito interessante do ponto de vista daqueles que perseguiam a Jesus. Por isso eles estavam querendo que Jesus fosse pego em falha diante dessa situação, né? Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado a terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Bom, isso os levou, inclusive, a tentarem afirmar que Jesus não era de Deus, porque estava fazendo algo que, na concepção deles, era errônea, né? Era errônea, não era coisa de quem é de Deus. Quem é de Deus não usa o sábado para fazer o bem nesses termos. Também existe aqui nesse texto o fato de que esse cego, o cego passou a ter gradativamente uma compreensão cada vez melhor do que havia ocorrido com ele e do propósito de Deus para a vida dele. É interessante que a Bíblia diz, que Jesus dizia que os discípulos não deviam temer ao se encontrarem diante de autoridades, porque o Espírito Santo daria a eles a sabedoria necessária, o discernimento necessário para falarem aquilo que era necessário de acordo com a vontade de Deus. E é isso que se percebe no diálogo desse cego com as autoridades religiosas, os fariseus de sua época, né? Ele chegou ao ponto, o esclarecimento gradativo do cego chegou a tal ponto, que ele disse para os fariseus: vocês estão insistindo comigo para que eu repita a mesma história, como se vocês não soubessem que Deus só atende a pessoas justas. O que era que aquele fariseu estava, o que aquele ex-cego estava dizendo aos fariseus? A evidência de que ele é profeta, a evidência de que ele é o Cristo, a evidência de que ele é o Messias, é que as orações dele, é que a autoridade dele revela quem ele é. Ele só pode ser o Messias, porque ninguém curou. Não é possível haver cura de cego de nascença. Podia ser até que cura de cego que não fosse cego de nascença fosse alguma coisa admissível na época, mas não seria admissível, como até hoje continua sendo, acredito eu, né? Nem a medicina mais sofisticada consegue restituir vista ao cego de nascença. E aquela operação miraculosa de Jesus revelava a sua divindade e fez com que aquele homem reconhecesse a Jesus como tal. Essa revelação, essa compreensão foi gradual, né? Inicialmente Jesus o curou e ele
Jesus mandou que ele fosse ao poço de Siloé para lavar o rosto, e ele obedeceu. Esse é um outro detalhe muito interessante, né? Ele obedeceu. A fé no Senhor Jesus implica em obediência. Quando a gente reconhece a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, ou até para que a salvação se opere em nós, para que o Espírito Santo opere nas nossas vidas, nos convertendo, nos fazendo criaturas suas, né? Pertencentes a Deus, nascidos de novo, é necessário obediência. Obediência é sinônimo de fé, em termos bíblicos, né? Aquele homem obedeceu e fez o que Jesus lhe havia mandado. Ele foi, lavou-se e voltou para prestar contas aos fariseus, não porque Jesus tivesse feito isso, né? Mandado ele voltar para se apresentar às autoridades, mas porque as autoridades o procuraram. E houve esse desenvolvimento, essa percepção gradual, essa revelação gradual de quem era Jesus. Depois, Jesus fica sabendo do encontro. Jesus não participou daquele momento do ex-cego com os fariseus. Jesus fica sabendo e vai em busca da pessoa que ele havia curado. E aí, aquele homem, humildemente, começa a compreender mais claramente quem era Jesus. E diz: Senhor, quem é este? Quem é este profeta? Quem é este Messias? Quem é o Filho do Homem? Né? E Jesus diz: sou eu que falo contigo. Sou eu que operei esse milagre em ti. E ele humildemente o adora. A Bíblia diz que ele o adora, que ele o reverencia como Deus. Então, irmãos e amigos, quando Deus opera em nossas vidas, quando Deus estende a sua graça sobre nós, Ele requer de nós algo. E esse algo é humildade, né? Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos reconhecer que precisamos dele, que somos pecadores, né? Aquele homem reconheceu humildemente que era pecador. Precisamos ter uma compreensão clara de quem é Jesus. Aquele homem passou a ter uma compreensão muito clara de quem era Jesus, e por isso foi alcançado pela sua graça, né? Foi alcançado porque ele soube reconhecer que Jesus era o seu Senhor e o seu Salvador. E nós precisamos confiar na palavra de Deus e na exposição nas Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus para nós. Nós não temos mais a presença de Jesus pessoalmente, fisicamente, né? Mas nós temos o Espírito Santo que está em nós, que está na igreja, que está no mundo. E o Espírito Santo, através da Bíblia, através das Escrituras, nos faz nos relacionarmos com Jesus, assim como aquele homem se relacionou com Jesus. São as Escrituras que nos revelam quem é Jesus, o seu poder, o poder de Deus que opera em nós, né? O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, hoje, nós, 2000 anos depois, temos a oportunidade de encontrar-se com Cristo da mesma forma como aquele homem, aquele cego, se encontrou com o Senhor e teve a sua vida transformada e mudada para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Vamos para mais uma música, Jorge? Depois a gente vai para o nosso quadro.
Então, nós temos agora a oportunidade de apresentar o nosso quadro Política, Crer ou Pensar. Política, Crer ou Pensar? O voto obrigatório no Brasil já vem desde 1962, o colégio eleitoral que precedeu o processo eleitoral direto no Brasil, né? E essa obrigatoriedade do voto foi instituída e de lá para cá tem sido mantida, inclusive na última Constituição. Na última Constituinte houve um debate intenso sobre a questão da obrigatoriedade do voto ou não, e essa discussão acabou prevalecendo aqueles que achavam que o voto continua sendo obrigatório. Vamos ouvir duas opiniões contraditórias, uma a favor do voto obrigatório, outra contra o voto obrigatório, para ilustrar a nossa colocação daqui a pouco. Então, você é contra ou a favor o voto obrigatório? Eu sou a favor do voto obrigatório, porque eu acho que os brasileiros não têm maturidade nem educação para saber a importância do voto. Se o voto deixar de ser obrigatório, vai ter pouca votação, muitas pessoas vão deixar de votar. E é importante o voto. É importante. Eu sou contra, porque se pelo menos mudasse alguma coisa, mas nunca muda. A gente só faz o quê? Enfrentar fila, se estressar, para voltar para a mesma coisa. Não muda nada. Vota, e prometem eles e nada fazem. Então, a gente percebe aí duas percepções diferentes a respeito da questão. Uma no sentido de mostrar que a utilidade da obrigatoriedade do voto é fazer com que as pessoas participem, né? E a outra no sentido de que isso há uma incoerência entre a obrigatoriedade do voto e, ao mesmo tempo, a resposta política, a resposta social, a resposta econômica a essa prática é nula. Então, isso desagrada completamente as pessoas. Eu vou aqui ler os argumentos principais favoráveis ao voto obrigatório. Esses argumentos são argumentos que estão nos documentos, nas opiniões mais sistematizadas a respeito do assunto. Quem defende o voto obrigatório acha que o voto obrigatório é poder-dever, né? É poder-dever com palavras apenas separadas por um hífen. A maioria dos eleitores, é o segundo argumento, a maioria dos eleitores participa do processo eleitoral, ou seja, pressuposto de que se o voto não for obrigatório, a maioria não participaria. Terceiro, o exercício do voto é fator de educação política do eleitor. Não me parece que isso seja alguma coisa defensável, no fato de que o Brasil, desde 1932, tem voto obrigatório e a política brasileira não melhora muito, não faz muito sentido esse tipo de argumento. Quarto, o atual estágio da democracia brasileira ainda não permite a adoção do voto facultativo. Seria o contrário, né? A democracia brasileira tenderia a se fortalecer sem a obrigatoriedade do voto, porque isso geraria nos políticos um senso maior de responsabilidade com relação às eleições e a apresentar-se diante do eleitorado de forma mais convincente. Terceiro, a tradição brasileira quinto, né, a tradição brasileira e latino-americana é pelo voto obrigatório. Hoje, só o único país com um porte econômico como o nosso, o único país onde existe voto obrigatório é no Brasil, né? Nenhuma outra economia significativa dos países democráticos tem voto obrigatório. E, por fim, o sexto argumento aqui é: a obrigatoriedade do voto não constitui ônus para o país
e o constrangimento do eleitor é mínimo. Eu acho interessante que esse argumento pressupõe que o eleitor, de alguma forma, é constrangido, né, a votar no caso da obrigatoriedade, ou seja, se reconhece como um constrangimento, embora mínimo, comparado com os benefícios que oferece no processo eleitoral. Então fica aí essa reflexão dos que defendem o voto obrigatório para os nossos internautas, etc. Agora, aqueles que são a favor do voto facultativo, ou seja, da possibilidade da pessoa ir votar se quiser, né? Se quiser. Quais são os argumentos em torno dessa ideia? Primeiro, que é que o voto é um direito e não um dever. Isso é importante. O voto é um direito. Se é um direito, o direito é exercido por quem quer exercer aquele direito. Se é um direito, então eu exerço o meu direito se eu quiser exercê-lo. Se eu não quiser exercê-lo, eu não exerço. Esse é o princípio do voto facultativo. O voto facultativo é adotado por todos os países desenvolvidos de tradição democrática. Isso é verdade. 99% dos países democráticos têm o voto facultativo como norma. O voto facultativo melhora a qualidade do pleito eleitoral pela participação de eleitores conscientes e motivados em sua maioria, que também é um fato verdadeiro, né? Se o político tem que, de alguma forma, convencer o eleitorado que é importante ele votar, então isso faz sentido. É ilusão acreditar que o voto obrigatório possa gerar cidadãos politicamente evoluídos. Isso, a história do Brasil prova fartamente que isso não é verdade. Nós não temos uma democracia de primeiro mundo, nós não temos uma democracia consolidada em termos de maturidade política e de desenvolvimento político, apesar de termos o voto obrigatório desde 1932. E esse argumento de que o atual estágio político brasileiro é propício ao voto facultativo é mais sustentável do que dizer-se que o atual momento brasileiro não é propício ao voto facultativo. De fato, nós precisamos adotar o voto facultativo como forma de aprimoramento do nosso processo político. Então fica aí o segundo ponto de vista e fica aí a reflexão para os nossos internautas a respeito dessa questão. Nós queremos estimular vocês a participarem desse quadro, entrando em contato com a gente pelo Facebook, Josadac Santos, ou pelo próprio WhatsApp, que é esse número que aparece aí na tela, né? 99870 6750, perguntas ou questionamentos que eu possa trazer aqui para vocês. É essa a participação de hoje no quadro Política, Crer ou Pensar. Direto para a entrevista. Então, nós temos hoje aqui o Licínio, né? Licínio, esse seu nome Licínio, é pouco comum, né? Aproxima aí o microfone. O Licínio Luiz Lira Antunes, que é pastor da Igreja Batista Peniel, está conosco aqui. Ele tem um testemunho de vida, uma experiência de vida muito interessante, no sentido de que a graça de Deus foi fundamental para a vida dele, né? Por isso, e pelo fato de que ele também é aluno de Ciências da Religião do nosso departamento, eu trouxe aqui. Eu quero dizer ao irmão que é um prazer tê-lo aqui. Quero passar a palavra para os cumprimentos iniciais aí, depois a gente faz umas perguntas aqui ao irmão. O prazer é meu, né? O prazer é todo meu. Estou muito feliz, né, por fazer parte desse programa e dizer o seguinte, que esse programa iniciou com a palavra de Deus. Então, aquilo que a Bíblia diz: primeiro o reino de Deus
e as outras coisas serão acrescentadas, né? Exatamente. Então eu deixo essa saudação. Que continue assim, primeiro o reino de Deus. Sim, sim. E depois as demais coisas. Obrigado. Bom, Licínio, você tem uma história de vida pouco comum, porque você foi uma criança que foi deixada pelos seus pais biológicos, né, na maternidade, logo depois que você nasceu. Você conhece os seus, sabe, tem informação sobre os seus pais biológicos? Não. Até hoje eu estou com 44 anos, não os conheci. Não sabe de quem se trata, né? Não sei. Portanto, não saberia dizer por que aconteceu isso, né? Verdade. Você, depois que você foi abandonado, você foi acolhido por um casal, você me disse que ficou com essa família durante 5 anos. Sim, até de zero, né? De zero, até 5 anos de idade. Como é que foi isso? Essa família, quem era? Como foi? Essa família, aqui sergipana mesmo, e me adotou, eu não sei que circunstâncias, né? Sim. Me adotaram e eles conseguiram, por que circunstâncias, né? Conseguiram ficar comigo até 5 anos. Sim. Aí, ao completar 5 anos, eles me internaram em um internato, né, para crianças. O pessoal aqui chama, no Brasil inteiro bem conhecido, que chama FEBEM, né? A FEBEM. FEBEM. Esse internato ficava no município, chamava FEBEM Fazenda, no município de, aqui sergipano, de Riachuelo. Sim. E depois você ficou um período também na rua, como é que foi essa história? Então, assim, esse percurso, né, de estar no orfanato, não só nesse, como diversos. Sim. Eu tive a experiência de, em alguns momentos, não gostar daquele orfanato, aí pulava o muro, ia embora e vivia na rua. Morar na rua, passei anos na rua, depois, alguns anos também retornava para alguma dessas instituições. Aí, nesse período que você passou na rua, você fazia coisa que não devia? Como é que se envolvia com droga, coisa assim? No geral, eu nunca, desde criança, eu nunca quis experimentar droga. Sim. Droga alguma, beber, eu já tinha essa índole de não se envolver. Não se envolver, né? Que, como cristão, nós entendemos que é o próprio Deus, né? Nos protegendo. Certo. Agora eu tinha assim, a minha questão era se alguém podia ser um adulto, uma criança, quisesse me bater, assim, me dar um supapo, alguma coisa, aí eu transformava. Ficava irado, uma certa violência. Certo. Nesse sentido. Mas nas drogas, mas via usando, né? Conviveu com o pessoal com tudo, todo tipo de droga. Quer dizer, em outras palavras, pessoas usando, né? Você acha que é possível uma pessoa, apesar de estar naquele meio, naquele ambiente, é possível a pessoa resistir? Resistir, é possível. Não só eu, né? Outros que também não se usam. Mas também tem pessoas que acostumam de certa forma com aquela vida ali na rua, né? Sim. E não tem prazer assim de estar mais com a família, e tem pessoas que querem ficar ali mesmo, mas não usa drogas, não. Nem se envolve com roubo. Roubo. Não, nada tem disso. Muita gente. Eu não fiz isso. A minha questão, mais além de estar na rua, era o sentido ainda um pouco assim, a violência, no sentido de se alguém viesse me agredir, né? Aí eu era o seu temor e a sua reação. A minha reação, Certo. E o ambiente que você tinha lá na FEBEM era tão ruim ao ponto de... A FEBEM é um projeto fracassado? Olha, a FEBEM é um projeto sem investimento do governo. Com todo respeito, certo. O governo ele investe no Detran, por exemplo, ainda com atendimento precário. Por quê? Porque entra um dinheiro, né? Certo. Considerável. Mas num Senan que é investir diretamente em vidas, não tem, nunca teve. Eu acompanho, como morei, terminei o meu último internato, foi no Senan,
na FEBEM de Senã, né? Que ali é para menores infratores. Sim. E, de fato, o governo não tem esse interesse cuidado, real com as pessoas. Real, não tem. Mas eu acho que, eu continuo achando que deveria, e tem jeito para aqueles menores, né? Sim. Tem jeito. É isso. Certo. E você me disse também que você conheceu o Evangelho ainda na infância, né? Como foi isso? Como foi essa experiência? Eu conheci o Evangelho na infância nesse percurso de internato, né? Sim. E da rua. Os americanos, eles tinham essa questão de viajar o mundo, né? De pregar o Evangelho para o mundo, né? Sim. E veio uns americanos aqui de tradição batista e junto com o pessoal daqui mesmo, eles visitavam essas unidades, né? Sim. Essas FEBEMs daqui, as unidades, eles visitavam. Até hoje, presbiteriano, batista e outras igrejas tem essa tradição de visitar presídios e orfanatos. Certo. E ali um americano começou a conversar comigo, assim mesmo, sem entender bem o inglês, mas eu já tinha essa noção, o português dele meio assim... atrapalhado, mas... E toda vez que ele falava o Evangelho para mim, o menino, eu começava a chorar. E eu dizia dentro de mim, meu Deus, por que esse homem, quando fala, eu começo a chorar? Interessante. Eu tinha entre 5 e 6 anos. Todas as vezes que ele falava alguma coisa para mim, mesmo com aquele português ainda capenga, eu começava a chorar. A presença de Deus na vida daquele americano. E aí eu já comecei, mesmo nesse percurso, né? Sim. De rua, o Evangelho entrou. Sim. Muito interessante. E como é que seu contato com a Bíblia, como é que se deu? Justamente, aí eles têm, como essa tradição de pregar, também eles distribuíam a Bíblia, né? Certo. Aí, nesse sentido, eu não sei como aconteceu a minha alfabetização, mas não tive problema nesse sentido. Eu consegui me alfabetizar, mesmo nesse... Sim. Logrou êxito, né? A alfabetização. Aí, com a Bíblia, novinho, eu já comecei a ler a Bíblia. Certo. Eles doavam, né? Você foi alfabetizado na FEBEM? Na FEBEM. Sim. Tinha não uma escola comum, né? Sim. Mas uma professora que ia, aí passava um dia, 2, e depois ia embora, né? Uma vez ou outra por semana, ou 2 vezes no mês. Dessa maneira, fui alfabetizado. Certo. E depois foi que lá dentro, me matriculado numa escolazinha, eu comecei a frequentar a escola. E como é que você chegou? Você hoje é pastor auxiliar, né? Como é que foi esse trajeto dentro da igreja até o... Aí justamente eu comecei conhecendo esse americano e vários outros, né? Pessoas daqui mesmo, evangélicos. Aí eu comecei, eles iam lá na FEBEM, quando eu estava, no período que eu estava interno, eles iam, pediam a direção, a autorização, ficava responsável por mim ou por quem quisesse ir, e nos levavam à igreja. Perguntava primeiro, quem quer ir à igreja? Certo. Aí eu sempre quis. Ia, e eu comecei a ter esse relacionamento com a Igreja Batista, até hoje, Batista Peniel. Certo. E lá na igreja eu fui aos pouquinhos, né? Sim. A gente diz assim, crescendo, né? Exatamente. E fui vários estágios, né? Passa por evangelista, missionário. Certo. E até agora fui consagrado pastorado. Ótimo, muito interessante. Bom, nós vamos fazer um intervalo, Jorge, aí mais uma das nossas músicas e depois a gente vai continuar a entrevista saindo mais do plano pessoal, né, para um plano mais relacionado às opções de trabalho, do licínio e, enfim, outros detalhes. Sinceramente eu preciso encontrar
continuar aqui a nossa entrevista com o Licínio. Licínio, é o seguinte, você é pastor, mas você é também... você está concluindo agora vou começar, fiz a matrícula agora no mestrado. Mestrado já. Então você já é formado, licenciado em Ciências da Religião. Né? Por que você optou por fazer licenciatura em Ciências da Religião? Você poderia ter optado por licenciatura em uma outra licenciatura, ou então você poderia ter optado por um outro curso qualquer. Verdade. Né? Por que você fez essa opção? Na verdade, eu fiz o vestibular, outros vestibulares. Né? Sim. E passei em outras áreas. Certo. Mas faculdade, aí eu optei depois pela Ciência da Religião porque eu gosto desse universo. Esse nosso percurso, não só como evangelho, como servo de Deus, mas eu vivo também aquele princípio que o próprio Jesus, quando eu olho para a parábola do samaritano, não é? O Jesus, ele sem fazer diferenças, e eu tento levar isso também na academia. Claro que é outra perspectiva, sim. Mas você não é uma perspectiva assim religiosa, né? Partidarista, enfim, proselitista, mas eu tento na pesquisa, no estudo, ser não só a palavra seria assim democrático, mas aquilo que o próprio Jesus disse. Aí você tem que tratar o outro, essa alteridade, né? Sim. Se colocar no lugar do outro e desenvolver as pesquisas, né? Como devem ser no âmbito acadêmico, né? Certo. Eu escolhi porque sempre gostei desse percurso, nos meus percursos dessas questões ligadas à religião. Eu sempre gostei. Certo. Mas assim, a gente tem essa tensão entre o ensino religioso confessional e o ensino religioso não confessional. Como é que você lida com isso como crente, como pastor, como servo de Deus? Eu acho, assim, para mim tá bem definido isso. Eu não tenho problema. O senhor é coordenador, né? Sim. Do nosso núcleo. Sim. Professor, e tem outros professores. E vários professores, eles às vezes têm disciplina que você tem que ir ao campo, né? Sim. E alguns professores lançam desafios, enfim, né? E entre esses períodos, são 9 períodos, uma disciplina interessante que eu achei é religião e religiosidade afro. Sim. E o professor nos provocou, eu quero que vocês, mesmo quem é evangélico aqui, ou quem não gosta, mas vão num terreiro. Certo. Né? Um terreiro de uma casa, né? Certo. De umbanda, do candomblé, enfim, fazer pesquisa. Certo. Então, para mim, não tem problema. Porque aqui é um estudo. Sim. Esse outro lado é um estudo. Certo. Não é? E o outro lado, como pastor, eu não vivo crise nenhuma, não. Certo. Vivo a crise, assim, de que a cada dia nós devemos nos humilhar, né, nos entregar a Deus. Certo. Né? E eu nem levo a imposição que às vezes alguns de nós, ou algumas igrejas, impõem sobre o outro. Não, eu volto a dizer, eu tento viver mais ou menos aquilo que Jesus disse, que é o amor. Você se coloca no lugar do outro. Certo. Né? Então eu acho que eu não tenho assim crise alguma. Está bem definido o que é do campo da pesquisa, do estudo da ciência da religião, da disciplina, ensino religioso, e esse meu lado pessoal, particular, religioso. Não tem dificuldade, não, separar. Você tem também se destacado entre nós, no nosso curso de Ciências da Religião, como aluno, pelas suas iniciativas com relação à questão do ensino religioso no estado de Sergipe, né? Você tem umas iniciativas aí que eu gostaria que você falasse para o nosso público, começando talvez pela nova BNCC. As leis que regem a educação e a questão do ensino religioso. Né? A resolução, eu estou aqui com a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2,
do dia 22 de dezembro, foi homologada, né? Essa resolução aqui é uma homologação da Base Nacional Comum Curricular. Sim, um documento que tem, eu acho que, mais de 500 páginas. E trata de várias questões, na questão dos componentes curriculares, com matemática, português, né? Principal, ensino fundamental, ensino médio. E nessa nossa área, que é ensino religioso e ciência da religião, eu acho que esse documento, a nova base comum curricular, deixou o ensino religioso mais forte ainda, fortaleceu. Porque ele pegou, trouxe para a base comum, fixa, e trouxe para a área do conhecimento. Para os nossos internautas que não entendem bem, a base comum curricular nacional é aquilo que é aquele conhecimento mínimo que cada escola precisa ministrar, e é um projeto nacional. Né? Isso nacional. É comum para todo o ensino no país inteiro. Inclusive, então, ele diz aqui, esse documento, né? Sim. Ele diz assim: instrui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades do âmbito da educação básica. Certo. Esse documento vai dar um norte, né? Ele dá um norte. Hoje de manhã, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas no Bom Dia Sergipe, aqui, né? O pessoal fez uma entrevista com uma técnica da Secretaria de Educação, dizendo que hoje é o dia em que a Secretaria de Educação está dando conhecimento desse documento a todas as escolas do estado de Sergipe, né? E o repórter fez duas perguntas. Ele perguntou sobre o ensino religioso. Você está confirmando o que ela respondeu, né, que o ensino religioso está contemplado nesse conteúdo mínimo. Só existe uma dúvida sobre se o ensino vai ser ministrado como cadeira, como matéria específica, ou pelo menos foi isso que ela deu a entender, como um conteúdo transversal, alguma coisa assim. Você tem alguma informação? Justamente, assim, eu tenho esse meu percurso, mais essa militância, né? Sim. De procurar os órgãos públicos, né? Acioná-los para requerer você esteve no Ministério Público? Eu, assim, conforme... Eu acho que a grande questão dos órgãos públicos com relação ao ensino religioso, e em especial agora em Sergipe, são duas questões. A primeira é a falta de conhecimento. Certo. Não é? Agora eu vi uma escola particular, lançou um edital, chamou uma chamada para professores de ensino religioso e indicou lá teologia e filosofia. Pode, não é? Sim. Inclusive, mas excluiu ciência da religião. O fato é a falta de conhecimento, primeiro fato. E o outro fato é a cultura. A cultura do nosso, eu vou falar do nosso Sergipe, dos nossos intelectuais, dos formadores de opinião, das pessoas que estão nos cargos públicos, é uma cultura ainda assim um pouco, não só resistente, mas eu digo, uma cultura que não consegue se colocar no lugar do outro. Certo. Né? Eu estou entendendo. E mas o documento, na verdade, ele não traz dúvida alguma. O ensino religioso está aqui. O ensino religioso são 4 áreas, a primeira área é ciências humanas, a segunda é a área aqui, ciências da natureza, matemática e linguagem. Primeira área, linguagem, segunda área, matemática, a terceira área, ciências da natureza, a quarta área, ciências humanas, e a quinta área, ensino religioso. Sim. Então, quando ela diz que o que ela falou, ela está se referindo ao artigo 23, 24 desse documento, da resolução. Sim. Do Conselho Nacional de Educação, número 2. Ela está dizendo que eles lá falam, ainda estão
querendo ver se continua com ele na base fixa ou na base, eu chamo de flexível. Sim. Na verdade, o que ele está indicando ali é que o Conselho Nacional de Educação tem 5 anos para fazer revisões. No fundo, o que eles estão falando e o que ela falou, essa técnica, no fundo, a interpretação é revisão. Eu volto a dizer, a grande questão no estado de Sergipe e das autoridades, não digo que são pessoas ruins, não é? Mas a questão de maldade, é uma questão de ignorância. A questão, primeiro, de não conhecer, sim, e nós estamos fazendo conhecida, e a segunda é essa questão de se colocar no lugar do outro, né? Claro, alguém pode não ser formado e falar sobre religião, sobre política, não precisa necessariamente a pessoa ter uma graduação, claro. Não é? É, mas eu não posso, quem tem a prática de sentar numa cadeira e pegar um volante do ônibus e sair dirigindo um ônibus coletivo, é um motorista que já tem 5, 10, 15 anos na prática. Né? O senhor professor vai se sair melhor sobre as questões da sociologia do que eu. Um médico de coração não vai fazer a mesma coisa. Assim é da ciência da religião. Sim. Não é? Então, o ensino religioso, inclusive, professor, eu lendo esse documento, a Base Nacional Comum Curricular, eles indicam como habilitado para se apossar ou tomar conta ou exercer a cadeira de ensino religioso a pessoa com licenciatura em ciências da religião. A própria base indica. Certo. Não é? O problema é que houve aquela resolução do Supremo Tribunal Federal de reconhecer o ensino confessional como constitucional, como legítimo. Né? Isso cria um pouco de confusão. Mas ainda eu acho, pastor, professor, eu acho que não é problema. Né? A grande questão está mesmo no campo político, das tensões das pessoas, mas assim, o que o governo fez foi, na verdade, dizer assim que, para mim, na minha concepção, que vai continuar do jeito que está. Sim. Vai continuar do jeito que está, por causa daquele acordo com a Santa Fé, que é um Estado, né? É certo. O Vaticano é um Estado, né? É um Estado. Por causa daquele acordo. Grandes controvérsias, mas... Certo. Não é? Mas, assim, eu acredito que o Supremo, de certa forma, foi covarde, né, em querer mudar. Eles... vai ficar como está. Esse acordo continua. Certo. E continua também a ciência da religião. A probabilidade, e eu baixei, e eu acho que 90% das resoluções que rege essa área de todos os estados do Brasil, que instrui sobre ensino religioso, das resoluções estaduais, eu baixei, tenho esses documentos, e todos eles, 99%, estão indicando a ciência da religião. Isso é importante para os nossos internautas entendam que existe toda uma estrutura de ensino, de cursos nas universidades federais, etc., né? O curso de Ciências da Religião, a licenciatura, e, obviamente, isso precisa ser contemplado e coerentemente colocado. Você vê, as dificuldades são tão grandes que na própria UFES, na Universidade Federal de Sergipe, nós temos o Colégio de Aplicação, e o Colégio de Aplicação, por incrível que pareça, não abre seleção de professor concursado para a cadeira de ciências, ou de ensino religioso. Né? Justamente. Quer dizer, a própria instituição, que tem o seu próprio curso, incoerentemente não contempla essa aproveitando o que o senhor está falando, o link, né? Sim, fazendo o link. Que é o seguinte, o que é que eu tenho feito esses últimos 2, 3 meses? Eu comecei a entregar ofícios e documentos, fazendo a defesa do curso, mostrando as leis, né, que regem, estadual, municipal e federal, e eu comecei por Aracaju e pela Grande Aracaju.
os documentos endereçados a Conselho Estadual e Municipal de Educação, às secretarias estadual e municipais de educação, às prefeituras, Sim. diretamente aos prefeitos, e também a casa que faz as leis, né, que é as câmaras de vereadores, da Grande Aracaju e de Aracaju. Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro. Sim. E essas 4, as principais. Certo. Eu protocolei no Ministério Público Estadual, né, fazendo a nossa defesa e pedindo para abertura de concurso e que seja licenciado, já que a nova base indica, Certo. em ciência da religião. E quando o senhor fala da Universidade Federal, a grade tanto do ensino fundamental quanto do médio tem o ensino religioso do Colégio CODAP. Sim. E ela tem, a própria universidade, o curso e o mestrado, a graduação e o mestrado. Certo. Então seria justo, e é justo, ela contemplar na sua grade. Olha, professor, é interessante, a grade curricular do CODAP, tanto do ensino fundamental quanto médio, as outras disciplinas têm professor e carga horária. O ensino religioso não tem professor. Então a universidade, eu protocolei, tanto na reitoria quanto no conselho. No conselho, certo. Fazendo esse pedido. E como alguém me orientou, disse o seguinte: olha, para você não sabe qual a porta vai ser aberta primeiro, é melhor você também dar entrada no Ministério Público Federal. Sim. Então nós fizemos um documento e protocolamos no Ministério Público Federal, fazendo essa defesa e mostrando que a própria universidade produz e ela mesma tem um colégio, CODAP, Colégio de Aplicação, tem a grade, mas não tem professor habilitado. Ok, acho que estamos no fim, não é, Jorge? Nós agradecemos ao colega, ao irmão Licínio pela presença aqui, pelos esclarecimentos que prestou também com relação a essa questão do ensino religioso. E na próxima terça-feira estaremos aqui, se Deus quiser. Boa tarde, muito obrigado. Amém. Converte TV e Rádio apresentou o programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos.